Numa história como esta, o pior nem sempre é a traição. Às vezes, o pior é o instante em que alguém percebe que esteve apaixonado não por uma pessoa, mas pela imagem que criou dela. E quando essa imagem cai, não faz barulho do lado de fora. Cai por dentro e deixa um silêncio tão pesado que até respirar custa. Se já viram uma relação desmoronar-se no exato momento em que parecia mais séria, partilhem nos comentários o que acham que dói mais: a mentira, a humilhação ou o tempo perdido. E se gostam de histórias humanas, daquelas que deixam um aperto e ao mesmo tempo clareza, deixem o vosso gosto e subscrevam o canal. A mãe de Inês não chorou com ela, não entrou em pânico, não começou a insultar os homens em geral, nem a fazer doçura a mais para a filha. Fez aquilo que sempre fazia quando a vida vinha com violência disfarçada de surpresa. Sentou-se em frente dela, estendeu a mão por cima da mesa e acariciou-lhe a palma, como se primeiro fosse preciso devolver calor ao corpo antes de tentar devolver sentido ao mundo. Inês, ainda bem que viu quem ele era agora, disse com aquela calma irritante que só as pessoas realmente fortes conseguem manter. Os que abandonam ou traem fazem-no mais cedo ou mais tarde. Só mudam o cenário. Umas vezes é antes do casamento, outras é quando há uma doença, um filho, uma dívida, uma casa por pagar. O resultado é o mesmo, mas vale doer já. Inês mal a ouviu. Estava dobrada sobre a mesa da cozinha, os ombros a tremer, os olhos inchados, a garganta apertada. A mãe ainda se atreveu a dizer, num tom quase normal, que talvez fizessem bolachas de limão, as favoritas das duas, para não deixarem a casa cheirar a derrota. Inês levantou a cabeça, ofendida, e respondeu que mal conseguia respirar, quanto mais fazer bolachas. A mãe não discutiu. Não mandou ter juízo. Não disse que tudo passa. Limitou-se a ficar ali enquanto a filha chorava, como se soubesse que há dores que não se consolam, apenas se atravessam. Quando as lágrimas começaram a rarear, trouxe-lhe um copo de água, pousou-lhe a mão no ombro e murmurou que, nestas alturas, ajuda sempre fazer qualquer coisa conhecida, qualquer gesto simples, repetido, humano, desde que, claro, não fosse limpar a casa ou lavar louça, duas tarefas que ela detestava com uma honestidade tão divertida que costumava afugentar os candidatos a homem prestável. A mãe de Inês gostava de cozinhar, costurava como quem conversa com o tecido e conseguia criar beleza com quase nada. Mas nunca fingira ser daquelas mulheres que tiram orgulho da casa impecável. Não nasci para viver com balde e esfregona na mão, dizia. Nasci para fazer um bom arroz de forno, um vestido bonito e uma conversa que devolva coragem a alguém. Inês achava que a mãe tinha um talento secreto. Pegava nas tragédias dos outros e conseguia colocá-las, por umas horas, num lugar menos escuro. Só que, naquela noite, nem esse talento parecia suficiente. Meio ano antes, a vida de Inês não parecia prestes a partir-se. Pelo contrário. Tinha acabado o curso de educação de infância e começado a trabalhar num jardim de infância em Coimbra. Alguns conhecidos estranharam a escolha. Com as notas que tinha, podia ter seguido outra área, uma licenciatura mais prestigiada, algo que soasse melhor ao ouvido de quem mede valor por estatuto. Mas a mãe, a avó Rosa e a amiga Diana não se espantaram. Sabiam que Inês era daquelas raras pessoas a quem as crianças entregam confiança sem perceberem por quê. Deram-lhe uma sala difícil, logo de início. 15 crianças de 3 anos, 10 delas rapazes,
metade incapazes de estar quietas durante mais de 20 segundos. Para outra pessoa, aquilo seria o caos. Para Inês, era cansaço, sim, mas também uma espécie de lugar certo. Havia crianças que se acalmavam só porque ela se punha à altura dos seus olhos e lhes falava sem pressa. Havia birras que morriam ao colo dela sem escândalo, e havia uma menina que, sem fazer ruído nenhum, lhe ficou presa ao coração. Chamava-se Leonor. Das 5 meninas do grupo, 2 eram agitadas e destemidas. 2 viviam como pequenas princesas impecáveis, e Leonor parecia pertencer a outro clima. Não era triste, nem assustada. Era apenas silenciosa. Preferia observar uma flor esmagada junto ao passeio, um insecto brilhante, à sombra das folhas no chão. Quando as outras corriam para o escorrega, Leonor podia ficar a olhar para uma borboleta como se estivesse a decifrar um segredo. Ao fim de poucos dias, decidiu que Inês era segura. Começou a mostrar-lhe os desenhos em primeiro lugar, a pousar-lhe a mão na manga quando queria dizer alguma coisa, a chamá-la em voz baixa para ver uma descoberta minúscula que para ela era o centro do universo. Inês não fazia intenções de ter uma preferida, mas o afeto não obedece à justiça. A miúda entrou-lhe no peito e ficou lá. Quem ia buscar Leonor era quase sempre a mãe, Marta, uma loira discreta, franzina, com ar cansado e educado de quem pede desculpa por ocupar espaço. Devia ser pouco mais velha do que Inês. Falava pouco, sorria com delicadeza e criava a filha sozinha. No jardim de infância comentava-se, baixinho, que vivia com a mãe e a filha, e que a avó nunca aparecia, porque, em tempos, não tinha querido que a menina nascesse. Era uma daquelas histórias que se espalham por corredores e copos de café, metade verdade, metade projeção alheia. O que Inês via era só isto. Marta chegava a correr, pedia desculpa pelo atraso, abraçava a filha com cansaço e ternura, e parecia uma mulher sempre a adiar o momento de desabar. Talvez por ter crescido sem pai, Inês sentia ainda mais essa fragilidade. Mas ao contrário de muita gente na mesma situação, não crescera amarga nem desconfiada. A mãe e a avó Rosa tinham-na envolvida em tanto afeto, em tanta conversa viva, em tanta liberdade, que o lugar vazio do pai nunca se transformara num poço. A mãe dizia-lhe que a maioria das pessoas não era má, apenas complicada, e essa ideia, repetida durante anos, moldara-lhe o olhar. Foi no 3º mês de trabalho que apareceu Duarte. Nessa tarde, Inês estava a arrumar desenhos quando viu entrar um homem alto, moreno, com aquele gênero de confiança que chega antes das palavras. Devia ter uns 28 anos. Tinha um bronzeado de quem passara tempo ao ar livre, olhos claros demais para serem discretos e um sorriso treinado mais eficaz. Inês sentiu-o imediatamente. Ele sabia que causava efeito. E isso, em vez de a encantar, quase a irritou. Quando ele se aproximou de Leonor, Inês perguntou quem era. Não podia entregar uma criança a um desconhecido só porque ele parecia à vontade no papel. O homem pegou no telemóvel com uma espécie de divertimento no olhar. Ligou para Marta e disse com uma leve ironia que a educadora mais bonita do mundo não lhe queria entregar a sobrinha. Passou o telefone a Inês. Marta explicou apressada que se esquecera de avisar. O irmão tinha chegado à cidade e fora buscar Leonor para lhe facilitar a vida. Quando devolveu o telemóvel, Inês sentiu alívio por ele não ser o pai da menina, e esse alívio
tão rápido e tão nítido, deixou-a irritada consigo mesma. Pode confiar em mim, disse ele pegando em Leonor ao colo. E já agora eu sou o tio Duarte. No dia seguinte voltou, e no outro também. Primeiro porque queria ajudar a irmã, depois porque, ao que dizia, precisava de descanso depois de anos a trabalhar por turnos numa plataforma petrolífera no Mar do Norte. Falava disso com orgulho leve, como se a dureza do trabalho servisse apenas para tornar mais merecido o prazer do regresso. Trazia chocolates caros, depois flores, depois convites. Tudo com uma naturalidade ensaiada, mas sem parecer vulgar. Inês tentou resistir ao efeito. Disse a si própria que um homem assim devia estar habituado a impressionar mulheres com meia dúzia de gestos bem escolhidos. Tentou olhar para o sorriso dele e ver só vaidade. Mas havia dias em que Duarte chegava ao fim da tarde. Leonor corria para ele, e a cena parecia encaixar numa ternura que não se podia fingir por completo. Havia também o modo como falava com a sobrinha, como lhe limpava a boca, como lhe prendia o casaco, como lhe respondia às perguntas absurdas com paciência. Foi isso que a desarmou, não as flores, não os bombons. A ideia de que por trás do charme podia existir cuidado. Quando a convidou para irem ao teatro com 2 bilhetes cuidadosamente tirados do bolso interior do casaco, Inês aceitou, não com entusiasmo espalhafatoso. Disse apenas que podiam tentar. E passou o resto do dia a sentir-se simultaneamente feliz e ridícula. Nessa noite em casa contou tudo à mãe. A mãe ouviu enquanto acabava de alinhavar uma bainha num vestido alheio e concluiu que, no mínimo, o homem não parecia forreta, o que já era uma vitória num tempo em que tanta gente confundia desleixo com autenticidade. Depois, como sempre, fez um desvio filosófico. Disse que um homem capaz de oferecer flores, sem achar que isso diminui a sua masculinidade, já não partia do pior lugar. E acrescentou com a ironia suave do costume, que esperava apenas que ele não fosse casado, porque homens casados só são interessantes enquanto estatística de desgraça alheia. A mãe de Inês costurava para fora e falava para dentro das pessoas. Nunca contava tudo sobre a própria vida amorosa, mas deixava escapar pensamentos suficientes para que a filha percebesse que ela conhecia o amor não só pelo lado romântico. Conhecia-o também pelo risco, pela espera, pela parte em que alguém tem de continuar inteiro, mesmo quando o outro falha. No sábado do teatro apareceu Diana. Diana e Inês eram amigas desde a infância, embora ninguém conseguisse explicar muito bem por quê. Diana era bela de forma fria, impecável, de traços definidos e postura sempre demasiado certa. Não era cruel nem falsa no sentido vulgar. Simplesmente, os outros nunca ocupavam o centro dos seus pensamentos durante muito tempo. Inês, pelo contrário, entrava nas vidas alheias com cuidado e ficava lá. Talvez por isso se equilibrassem. Diana encontrou-a já pronta, num vestido justo cor de mar que a mãe lhe fizera a partir de um tecido recebido numa troca improvável com uma cliente. O vestido assentava-lhe como se lhe conhecesse o corpo melhor do que ela própria. Diana arregalou os olhos, exigiu explicações, ouviu a história do tio de Leonor com aquele sorriso de quem já está a calcular probabilidades e perigos. Se eu fosse a ti, mostrava-mo logo, disse. Tenho olho para essas coisas. Inês protestou, corou, chamou-lhe exagerada. Diana perguntou com o que ele trabalhava, onde morava, se tinha ar de homem livre ou complicação em formato humano.
Inês contou o que sabia, que ele queria deixar o trabalho por turnos, mudar-se para Lisboa, procurar algo mais estável, estar mais perto da civilização. Diana ouviu tudo e fez apenas um comentário, meio divertido, meio prático. Homem habituado a ganhar bem, raramente volta atrás nas ambições. O que podia ser bom ou perigoso dependia do resto. A saída correu bem demais para parecer inocente. Duarte sabia ouvir, sabia rir no momento certo, sabia deixar pequenos silêncios que faziam Inês sentir que o que dizia tinha importância. Falou de Lisboa como de uma possibilidade concreta, não de um sonho vago. Disse que já tinha comprado um pequeno estúdio na periferia da cidade anos antes que o arrendara enquanto trabalhava fora, e que agora queria construir uma vida mais normal. Inês ouviu tudo com a impressão perigosa de que o futuro, pela primeira vez, talvez tivesse um rosto. 2 meses depois, apareceu em casa dela com flores e um bolo. Apresentou-se à mãe e, quase sem preâmbulo, disse que tinha intenções sérias. Queria casar com Inês. Só precisava primeiro de organizar a vida em Lisboa, arranjar um trabalho à altura do que ganhava antes, encontrar uma casa maior, preparar-se para sustentar uma família como achava que devia. Inês ficou imóvel. Amava-o de forma tão recente e tão completa que nem tinha ousado planear. Limitava-se a viver de chamada em chamada, de fim de semana em fim de semana, de passeio em passeio, como quem tem medo de assustar a sorte se lhe puser um nome grande demais. De repente, ouviu-o falar em casamento à frente da mãe, com aquela solenidade quase empresarial, e sentiu uma alegria misturada com estranheza. Não era assim que imaginara um pedido, mas era um pedido. E isso bastou. A mãe percebeu imediatamente que a filha estava a ouvir aquilo pela primeira vez. Sorriu para Duarte e disse que ser ponderado já era uma boa qualidade. Mas talvez conviesse falar também com a noiva antes de desenhar o mapa da vida dos dois. Duarte corrigiu a rota, virou-se para Inês e perguntou se ela aceitava ser oficialmente a sua noiva. Inês respondeu que sim. Na semana seguinte foi o aniversário dela. Duarte reservou um jantar pequeno num café elegante. Da parte de Inês foram a mãe e Diana. Da parte dele, a mãe, a irmã, Marta e Leonor. A menina quase não saiu do colo de Inês nessa noite. Tocava nas dobragens dos guardanapos, encantava-se com as luzes, parecia absorver cada detalhe com olhos imensos. Marta esforçava-se por parecer descontraída. A mãe de Duarte era mais reservada, menos calorosa do que Amélia, mas não desagradável. E Diana andava entre a mesa e o balcão, com a segurança de quem nunca entra num lugar para passar despercebida. A mãe de Inês conseguiu conversar com toda a gente como sempre. Tinha esse dom raro. Fazia perguntas sem invadir, opinava sem esmagar, e conseguia dar a uma sala o clima de casa sem se impor como centro. Inês viu aquilo tudo e sentiu-se protegida, escolhida, encaminhada para um futuro de adultos. Depois Duarte partiu para Lisboa. Nos primeiros tempos ligava todos os dias. Ao fim de semana vinha a Coimbra. Se não vinha, explicava-se. Estava cansado, estava a resolver papéis. Tinha entrevistas, tinha de ver apartamentos. Inês entendia tudo. Ou achava que entendia, e como entender é mais confortável do que desconfiar, continuou a fazer dessa compreensão uma prova de amor. No Natal, Duarte convidou-a para passar a passagem de ano com ele em Lisboa. Queria mostrar-lhe a cidade, os sítios onde poderiam viver, o bairro, os cafés, a pequena casa que por enquanto lhe bastava.
Inês falou disso à mãe com a timidez de quem, apesar de adulta, ainda quer a bênção de alguém que nunca a tratou como propriedade. A mãe riu-se. Disse-lhe que não estavam no século passado, que ela era uma mulher feita, e que se aquele amor era verdadeiro, mais valia vivê-lo com alegria do que com medo e teatro. Depois admitiu sem drama que também tinha planos seus para esses dias. A avó Rosa passaria o ano novo com Joaquim, um antigo professor de física por quem se apaixonara tarde. E Amélia talvez aceitasse finalmente o convite de um homem chamado Álvaro, de quem falava pouco, mas com um brilho novo na voz. Inês foi para Lisboa com o coração de uma rapariga que acredita estar a entrar na vida verdadeira. E naquela passagem de ano, foi feliz. Duarte levou-a a ver ruas iluminadas, miradouros cheios, cafés pequenos, uma livraria antiga, um restaurante onde pediram mais do que podiam pagar com conforto, só porque ele insistiu que, de vez em quando, a memória também merece luxo. À noite, no estúdio dele, Inês descobriu uma intimidade que lhe pareceu não apenas desejo, mas promessa. Acordava no escuro, ouvia-lhe a respiração e imaginava uma casa maior, amigos, jantares, talvez filhos, talvez uma vida simples e bonita construída a dois. Quando lhe perguntava por que não iam passar parte das férias a Coimbra, Duarte encolhia os ombros. Dizia que ali em Lisboa é que se sentia em casa, que com a mãe nunca fora muito próximo, que a irmã estava sempre cansada e cheia de queixas. Que gostava delas, claro, mas à distância certa. Inês desculpava-o em silêncio. Dizia a si mesma que os homens eram diferentes, menos inclinados a convivências sentimentais, mais fechados. Ainda não sabia que às vezes não se trata de diferença, mas de egoísmo bem penteado. Os meses seguintes trouxeram pequenas mudanças. Duarte começou a aparecer menos. Antes vinha todos os fins de semana, depois, de 15 em 15 dias. Depois, às vezes, de 3 em 3 semanas. Havia sempre uma razão. Trabalho novo. Cansaço, reuniões, o trânsito. A necessidade de simplesmente dormir sem pressas. Inês não queria ser a noiva exigente que transforma amor em cobrança. Então esperava. Trabalhava. Aprendia mais com a mãe sobre costura. Recebia Marta e Leonor em casa para um chá quando a irmã dele precisava de companhia. Criava, sem perceber, laços com a família do homem, que aos poucos se ia afastando dela. Com Marta, a amizade cresceu devagar. A irmã de Duarte não era expansiva, mas havia gratidão no modo como ficava mais tempo na cozinha, aceitando uma caneca de chá, vendo Leonor ao colo de Amélia a ouvir histórias. A menina passou a chamar avó Amélia, a mãe de Inês, e Amélia aceitava o título com uma naturalidade encantada. Dizia que na boca de uma criança, avó não é velhice, é confiança. Na primavera, surgiu a oportunidade de Inês ir a Lisboa a uma conferência para educadoras. A diretora do jardim de infância gostava dela, confiava nela e achou útil e merecido enviá-la. Inês teve uma ideia que lhe pareceu romântica e quase juvenil. Não avisaria Duarte, apareceria de surpresa. Fazia mais de 2 semanas que não se viam. Imaginou-lhe o rosto a abrir-se num sorriso sincero quando a visse à porta. Antes de partir, pediu a Marta que não dissesse nada ao irmão. Marta ficou estranhamente hesitante. Perguntou se ela tinha a certeza de que não era melhor avisar. Inês riu-se, atribuiu aquilo à timidez habitual da outra e insistiu que seria uma boa surpresa. Chegou a Lisboa ao fim da tarde de domingo. Tinha trazido 2 sacos pesados com empadas, doces e frascos preparados pela mãe.
preferiu ir de táxi do metro até perto do prédio para não aparecer suada e amarrotada da viagem. Queria que o primeiro olhar dele encontrasse alegria, não cansaço. Desceu na esquina porque havia obras na rua, e então viu. Duarte estava junto ao prédio a beijar uma mulher. Não era um beijo confuso, roubado, ambíguo. Era um beijo sem pressa, cúmplice, habitual. A mulher tinha cabelo claro, um casaco pousado nos ombros e um corpo que Inês reconheceu antes mesmo de o rosto se voltar. Era Diana. Às vezes, a realidade não entra no corpo de uma só vez. Fica pairada como uma luz demasiado forte. Inês ficou imóvel com os sacos nas mãos, os dedos presos às pegas, incapaz até de os pousar. Diana afastou-se primeiro, viu-a e fez aquilo que as pessoas frias fazem melhor do que ninguém. Recuperou o domínio no exato segundo em que deveria perdê-lo. Que coincidência, disse quase com humor. Uma sai e a outra chega. Não esperou resposta, virou costas e foi-se embora com a sua elegância intacta, como se não tivesse acabado de passar por cima de anos de amizade. Duarte aproximou-se de Inês como quem lida com um contratempo logístico. Pegou-lhe nos sacos e disse que subissem. Ela seguiu, obediente por choque, muda como uma pessoa que ainda acredita que, se adiar a fala, talvez adie também o facto. No apartamento sentou-se numa ponta da cadeira. Duarte, em vez de culpa, trouxe-lhe condescendência. Disse que ela estava a reagir como uma criança. Disse que aquilo não tinha nada a ver com o que existia entre os dois. Falou de necessidade física, dessa expressão cobarde que tenta reduzir escolhas à biologia. Explicou, como quem explica a alguém simples, que os dois se viam pouco, que ele era um homem saudável, que tinha necessidades, que presumira que Inês entendesse isso e por isso não apareceria sem aviso. Quase parecia ofendido por ter sido surpreendido. Inês olhou para ele e sentiu uma coisa pior do que a dor. Sentiu vergonha por o ter amado tão profundamente. Quando disse que ele a traíra, Duarte teve a coragem grotesca de se apresentar como homem prático. Disse que, apesar daquilo, continuava a querer casar com ela, porque Inês tinha qualidades de esposa. Porque era séria, estável, confiável. Quanto a Diana, desvalorizou-a com um cinismo brutal. Essas mulheres, explicou ele, servem para passar o tempo. Não para construir uma vida. Foi aí que Inês percebeu que o horror não era só a traição. Era a arquitetura moral por trás dela. Saiu do apartamento com o corpo todo a tremer. Ele ainda tentou impedi-la por um instante, mas desistiu depressa. Quando lhe perguntou para onde ia àquela hora, respondeu que tinha hotel reservado pela conferência. E só então Duarte pareceu respirar com alívio. O escândalo estava evitado, o incômodo controlado. Nessa noite, ela não ligou à mãe. Sabia que Amélia não poderia resolver nada e apenas sofreria à distância. No dia seguinte, Duarte telefonou. Inês tinha prometido a si mesma que não atenderia. Atendeu. Porque o amor humilhado ainda guarda sempre uma réstia irracional de esperança. Talvez ele tenha percebido. Talvez tenha vergonha. Talvez hoje fale como um ser humano. Mas Duarte não queria pedir perdão. Queria combinar um jantar. Apareceu com lírios brancos e levou-a ao cinema, como se uma traição pudesse ser embrulhada em flores e silêncio. Durante o filme, ele ria-se. Inês mal via o ecrã. Ao saírem, Duarte sugeriu que voltassem para a casa dele, encomendassem jantar e abrissem uma garrafa de vinho.
como se o problema fosse apenas um arrufo feminino a ser dissolvido com conforto. Quando Inês encontrou finalmente voz para lhe dizer que aquilo lhe doía e que bastava, pelo menos, um pedido de desculpa, ele cansou-se da representação. Disse que pronto, lá vinha o drama. Que ela tinha mesmo escolhido a profissão certa, porque só alguém do jardim de infância podia levar a vida tão a peito. E afastou-se. No terceiro dia da conferência, já no comboio de regresso, recebeu a chamada final. Duarte falou com uma suavidade quase burocrática. Disse que pensara melhor e que não fazia sentido continuarem. Que ela era demasiado dramática, que ele já estava cansado daquela intensidade, que os presentes podiam ficar para ela. Que fossem felizes, cada um para seu lado. Foi assim que a deixou, não com um rasgo de crueldade, mas com uma limpeza gelada. Há pessoas que acreditam que, se forem frias, parecerão honestas. Não percebem que a frieza, em certos momentos, é a forma mais refinada de violência. Quando Inês chegou à casa e caiu à frente da mãe, foi esse vazio que Amélia viu nos olhos dela. Depois de a deixar chorar, disse-lhe o que quase ninguém tem coragem de dizer num desgosto amoroso: que o bom que existiu não deixa de ter existido, só porque acabou mal. Que talvez os momentos felizes fossem verdadeiros para Inês, mesmo que não tivessem tido o mesmo peso para ele, que isso não a tornava ridícula. Tornava-a apenas humana, e acrescentou, sem poupar a linguagem, que se livrara de um pedaço de estrume com sapatos bons. Inês chorou também por Diana. Pela amiga de infância que nunca fora sua irmã, mas era mais do que simples companhia. Por todos os segredos pequenos, todas as idas e vindas, todos os anos em que acreditara que a amizade sobrevivia precisamente por ser tão antiga. A mãe ouviu isso e respondeu com firmeza tranquila: há pessoas que caminham ao lado enquanto lhes convém, e quando deixam de ganhar alguma coisa com isso, atravessam-nos por cima sem sequer olhar para trás. Não vale a pena chamar amizade ao que só durou porque nunca foi posto à prova. No meio dessa dor, Amélia mudou de assunto de repente, como fazia sempre que percebia que a filha estava prestes a afundar-se no mesmo pensamento até perder o ar. Disse que no fim de semana seguinte iam sair da cidade. Álvaro, o homem com quem passara o ano novo, tinha uma casa perto da serra, cercada de pinheiros e silêncio, e convidara as duas. Havia um cão enorme, 2 gatos ruivos e espaço suficiente para uma pessoa parar de ouvir o eco da própria humilhação. Inês quase recusou. Mas foi. Passaram esses dias entre caminhos úmidos, café na varanda, o humor discreto de Álvaro e uma espécie de paz imperfeita que não cura, mas interrompe a hemorragia. Álvaro não fez perguntas inconvenientes. Tratou Inês com respeito sereno, como se já fosse natural ela existir naquele lugar. A mãe parecia mais leve ao lado dele, menos sozinha sem o admitir. E foi ali, num desses fins de tarde, que o futuro começou a deslocar-se sem que Inês percebesse. Pouco depois descobriu que estava grávida. O medo veio primeiro, depois o espanto. Depois uma lucidez estranha. Não haveria reconciliação. Não haveria telefonema dramático. Não haveria redenção romântica. Havia apenas uma criança a caminho e uma vida a reorganizar-se em torno desse facto. Quando contou à mãe, Amélia não se desfez em frases feitas. Sentou-se, respirou fundo e começou logo a pensar como alguém que, diante do caos, procura uma porta. A porta surgiu de onde menos se esperava. Álvaro tinha uma irmã em Lisboa, Isabel,
diretora de um jardim de infância privado muito reputado. Quando soube da história e conheceu Inês, Isabel viu nela exatamente o que as crianças sempre viam: bondade firme, competência silenciosa, uma vocação que não se inventa. Disse que precisava de alguém assim e que, se Inês tivesse coragem, podia recomeçar em Lisboa. Tinha um quarto livre. Tinha trabalho. Tinha, acima de tudo, vontade de ajudar. Inês hesitou. Deixar a mãe parecia-lhe impensável. Deixar as crianças da sala, Leonor, a rotina conhecida, a cidade onde tudo doía, mas ainda era dela, parecia uma violência nova. A mãe acabou com a indecisão da forma mais amorosa possível, recusando ser a âncora. Disse-lhe que a vida nem sempre repete coincidências tão claras, que não a estava a expulsar para viver o seu romance, embora também tivesse direito a isso, que no lugar dela iria. Que há recomeços que aparecem disfarçados de sobressalto, e que Lisboa naquele momento talvez não fosse uma fuga, talvez fosse uma ponte. Foi assim que Inês se mudou. Em Lisboa viveu com Isabel, trabalhou, teve a filha e chamou-lhe Clara. A menina nasceu com o cabelo num tom entre cobre e castanho claro, pele transparente e uma curiosidade luminosa que parecia sempre prestes a transformar-se em riso. Nos primeiros meses, Inês conheceu o cansaço bruto, o medo nocturno, a solidão breve de quem embala uma criança e percebe que o mundo inteiro mudou de tamanho. Mas conheceu também um tipo de amor que não humilha, não negocia, não faz promessas vagas. Clara precisava dela de forma absoluta, e isso, longe de aprender, recompôs-lhe a espinha. A mãe ia visitá-la sempre que podia. Álvaro acabou por casar com Amélia, sem pompa, com a sobriedade feliz de duas pessoas que já não confundem amor com espetáculo. A avó Rosa e Joaquim apareciam também, trazendo compotas, conselhos e discussões intermináveis sobre educação, livros e coisas pequenas. Aos poucos, Inês deixou de se sentir uma rapariga abandonada e começou a sentir-se uma mulher a construir casa a partir dos destroços certos. Anos mais tarde conheceu Tomás. Foi um encontro banal o suficiente para parecer inventado. Num supermercado, trocou por engano o seu frango do desconto com o dele, o último que restava na arca. Riram-se, falaram, voltaram a encontrar-se. Tomás não entrou na vida dela como um salvador, e talvez, por isso tenha ficado, não a pressionou com perguntas sobre o passado. Não se assustou com a filha, não se colocou acima de nada, foi chegando. Levou Clara ao parque, ouviu-a falar sem aquela benevolência distante com que alguns adultos toleram crianças alheias, e cedo demais para ela, mas no tempo certo para a verdade. A menina começou a correr para ele como se o tivesse escolhido. Inês não acreditou logo. Quem já foi ferido por um homem como Duarte demora a reconhecer a diferença entre atenção e presença. Tomás provou-a sem proclamações. Estava lá, nos dias bons e nos aborrecidos. Na febre da miúda, na burocracia, no supermercado. Na exaustão, na vida pequena que, no fundo, é onde se vê quem ama. Enquanto isso, Duarte vivia outra história. Em Lisboa, acabara por casar com Beatriz, filha do diretor técnico de uma empresa importante onde trabalhava. Conhecera-a num evento da empresa, num ambiente cheio de música duvidosa, coquetéis e conversas vazias. Beatriz não era o tipo de mulher que ele sonhara dominar. Era segura, directa, voluntariosa, criada no conforto e habituada a ser levada a sério. No início, ele pensou que a controlaria pelo encanto.
Depois percebeu que o verdadeiro atrativo não era ela, mas tudo o que vinha atrás dela, a família certa, a ascensão certa, a porta certa. O pai de Beatriz, Augusto, gostou dele, viu nele um técnico competente, disciplinado, ambicioso, e quando percebeu o interesse da filha, abriu o caminho sem grandes cerimônias. Duarte hesitou apenas o suficiente para parecer honrado. Casou sem festa extravagante, porque Beatriz preferia algo pequeno e sofisticado. Duarte até agradeceu. Não queria expor a própria família simples ao contraste com os convidados dela. Sempre tivera vergonha desse tipo de desigualdade quando o beneficiado era ele. Nos primeiros tempos, o casamento pareceu-lhe vantajoso. Beatriz era inteligente, sabia circular naquele meio, não lhe exigia sentimentalismos, e se a deixassem sonhar em voz alta, fazia-o com um brilho que os outros confundiam com leveza. O problema para Duarte era outro. Beatriz tinha vontade própria, não nascera para depender de um homem, nem para o admirar de joelhos. E isso, embora ele raramente o confessasse, corroía-lhe a imagem ideal de casamento. Os anos passaram, tentaram ter filhos e não conseguiam. Beatriz fez exames, calou parte do sofrimento, partilhou o resto com a mãe. Um dia chegou a casa com o rosto desfeito e disse-lhe que as hipóteses eram mínimas. Duarte consolou-a como quem cumpre um papel. Não era um sonho que o consumisse. Pensava até em segredo que uma vida sem filhos tinha a vantagem de o manter como centro da atenção dela, ainda que isso também o cansasse. Quando Beatriz propôs adopção, ele recusou com dureza. Falou de sangue, de herança, de genes, de medos mesquinhos embrulhados em convicção. Foi a primeira vez que a mulher o viu sem verniz. Houve discussões, silêncios, afastamento. Mas não foi isso que o fez lembrar-se de Inês. Foi um aeroporto. Duarte ia embarcar para Chipre numas férias a solo, já que Beatriz tinha seguido para um casamento em Espanha com amigas de um curso de yoga. No meio do átrio, quase tropeçou num cubo de letras caído de uma caixa infantil. Levantou os olhos e viu Inês agachada a apanhar brinquedos espalhados no chão. Durante um segundo ficou sem idade, sem casamento, sem cargo, sem nada. Só com aquela memória antiga a regressar-lhe ao peito com a clareza humilhante das coisas que se pensavam esquecidas. Aproximou-se, estendeu-lhe o cubo. Brincou com o velho tratamento formal de educadora, como se entre eles existisse apenas uma piada antiga, e não um abismo. Inês voltou-se, surpreendida por um instante apenas. Depois, compôs um sorriso leve, educado, distante. O gênero de sorriso que se dá a alguém que já não tem acesso ao interior da nossa vida. Antes que Duarte tentasse prolongar o momento, uma menina correu para ela. Tinha uns 5 anos, o mesmo tom de cabelo, a mesma pele clara e um modo vivo de ocupar o espaço. Atrás vinham uma amiga de Inês e um rapaz pequeno. A menina falava alto, gesticulava, ria-se de uma brincadeira qualquer. Duarte olhou para ela e sentiu um desconforto absurdo. A idade batia certo, o rosto, se ele quisesse, permitia-lhe reconhecer traços. Mas a mente fez o que a covardia manda. Negou primeiro, calculou depois. Se a criança fosse dele, pensou, alguém lhe teria dito. A irmã Marta, que nunca lhe perdoara realmente o que fizera a de Inês. A mãe, a própria Inês, caso quisesse dinheiro. A lógica serviu-lhe de escudo, mas não de descanso.
No resto do dia, já no aeroporto, já no avião, já no hotel, continuou a ver a menina a correr para Inês. E pior, continuou a ver Inês. Ela estava diferente. Não mais velha no sentido duro da palavra, mas assente. Havia uma serenidade nela que antes não existia. Uma espécie de firmeza sem agressividade, como se a dor antiga tivesse deixado de a encolher e passado a fazer parte da sua estrutura. Duarte sentiu uma inquietação que o irritou. Não queria pensar nela. Não queria pensar no que perdera porque, no fundo, nunca acreditara verdadeiramente que pudesse perder, fosse o que fosse. O acaso resolveu por ele mais tarde, quando encontrou Diana num centro comercial. Diana também mudara. Estava bem vestida, casada, menos fria por fora, embora talvez só mais treinada. Sentaram-se para um café. Falaram com ligeireza dos anos passados, até que ela, já com um copo de conhaque a suavizar-lhe a consciência, lhe disse o que ninguém lhe dissera. Clara era filha dele. Disse-o sem dramatizar, quase com um enfado elegante. Contou que soubera pela mãe, que por sua vez ouvira a história por caminhos femininos e consultórios discretos. Explicou que Inês, pouco depois da ruptura, se mudara para Lisboa já grávida. Que não pedira nada a ninguém, que escolhera silêncio e distância, que nessa matéria era de uma integridade quase absurda. Duarte reagiu como os homens egoístas reagem quando lhes entregam uma verdade tardia. Primeiro contestam, não por convicção, mas para ganhar tempo. Perguntou por que não lhe tinham dito. Diana respondeu com uma frieza justa que talvez ninguém tivesse sentido dever de o informar depois da forma como ele saíra daquela história. E acrescentou o que mais o atingiu. Quando se trata dela, pode acreditar. Se a criança é sua mesmo. Nesse dia, Duarte voltou para casa sem saber o que queria mais. Confirmar ou continuar sem mexer no assunto. Beatriz percebeu que algo mudara. Acabou por arrancar a verdade, não dele, mas de Marta. Tinha querido conhecer melhor a família do marido havia muito tempo, e a irmã, ao contrário dele, nunca soubera mentir com convicção. Quando Beatriz descobriu que existia uma filha, fez aquilo que ninguém esperava. Em vez de ciúme, sentiu uma esperança torta. Talvez porque queria desesperadamente uma criança na sua vida. Talvez porque ainda não perdera toda a capacidade de generosidade. Talvez porque, no fundo, sabia que o casamento estava a morrer e procurava alguma forma de sentido. Propôs a Duarte que conhecessem Clara, que a ajudassem, que a recebessem de vez em quando, que lhe dessem presentes, apoio, presença. Falava como quem tenta construir uma família com restos salvos de um incêndio. Duarte recusou outra vez. Disse que aquilo era ridículo, que se Inês não o procurara em tantos anos, era porque não queria nada dele. Que uma situação daquelas só o faria parecer patético, que Beatriz estava obcecada por crianças ao ponto de já não ver a realidade. Foi cruel. Chamou-lhe palavras que anos antes usara para humilhar Inês. E esse eco, que talvez ele nem tenha notado, foi a gota final. Mesmo assim, Beatriz quis ver Inês com os próprios olhos. Foi até o bairro onde ela vivia, esperou a saída do parque e apresentou-se quando viu Inês chegar com Clara pela mão. Fê-lo sem pose e sem superioridade, apenas com um embaraço honesto. Inês ouviu-a. Não a atacou, não a fez pagar a culpa do marido. Deixou Clara ir brincar para o escorrega e ficou diante daquela mulher estranha, bonita e cansada,
que parecia carregar uma falta antiga no centro do peito. Beatriz explicou ao que vinha. Disse que gostaria que Clara conhecesse o pai. Falou de si com a honestidade um pouco triste, de quem já está demasiado ferida para sustentar teatro. Admitiu que queria uma criança por perto, que talvez isso também estivesse a contaminar a sua vontade de reparar um erro que não cometera. Inês ouviu tudo e respondeu com uma delicadeza firme que Beatriz nunca esqueceu. Disse-lhe que, se Duarte quisesse realmente conhecer a filha, teria ido sozinho. Que homens como ele adoram usar intermediários para poupar desconforto, e disse ainda algo mais simples e mais definitivo. Dentro de pouco tempo ia casar com Tomás, e para Clara, o pai já existia, não por sangue, mas por actos. A menina não se sentia vazia. Não estava à espera de ser escolhida por alguém que chegava tarde. E Inês não estava disposta a abrir uma porta dessas por curiosidade moral ou remorso alheio. Beatriz baixou os olhos, aceitou a resposta e foi-se embora sem discutir. Inês ficou a vê-la afastar-se e, pela primeira vez em muito tempo, deixou de se sentir a mais infeliz daquela história. Percebeu que a mulher do homem que a ferira estava mais só do que ela alguma vez estivera. Porque a solidão dentro de um casamento frio pode ser mais funda do que a solidão de uma mãe com uma filha ao colo. Depois disso, a vida continuou. Tomás e Inês casaram. Sem espectáculo, sem promessas grandiosas, sem necessidade de provar nada a ninguém. Clara levou flores pequenas nas mãos e sorriu durante quase todo o dia. Álvaro abraçou Amélia como quem agradece ao destino por aquela família improvisada e verdadeira. A avó Rosa chorou apenas o suficiente para manter a dignidade. Isabel tirou fotografias a toda a gente e Inês, ao olhar para Tomás, percebeu que o amor maduro não costuma chegar como um raio. Chega como chão. Mais tarde, quando já esperava um filho de Tomás, encontrou Beatriz por acaso na consulta. Beatriz estava diferente. Tinha engordado um pouco, mas com isso ganhara uma suavidade nova no rosto. Levava uma alegria quase incrédula no corpo inteiro. Abraçaram-se com o cuidado de quem não foi feito para ser inimigo, embora a vida quase as tenha colocado nesse papel. Foi então que Beatriz contou o resto. Disse que se separara de Duarte pouco depois daquela conversa, não exatamente por causa da filha escondida, nem só por causa da adopção recusada. Separara-se porque, finalmente, deixara de conseguir disfarçar uma verdade simples. Ele nunca a amara. Havia convivido, usufruído, desempenhado o papel. Amar era outra coisa. E essa diferença, uma vez vista, já não se consegue desver. Contou também que, depois da separação, viajara sozinha, conhecera alguém, vivera primeiro uma breve aventura e depois algo muito mais sério. Riu-se de si mesma ao admitir que sempre se julgara racional e, afinal, fora salva pelo improviso. Estava grávida de um rapaz e, pela primeira vez, sentia-se numa vida que não exigia esforço permanente para parecer felicidade. Inês ouviu-a e sorriu com sinceridade. Havia uma beleza discreta naquele desfecho. A mulher que um dia tentara, por desespero, entrar na vida da filha alheia, vinha agora dizer-lhe que, finalmente, a sua própria vida começara. Quanto a Duarte, ficou cada vez mais periférico em todas as narrativas. Continuou a trabalhar, mudou de empresa, tentou convencer-se de que o problema de tudo sempre foram as mulheres exigentes, sensíveis, intensas, complicadas.
era mais cômodo assim. Certas pessoas envelhecem sem se tornarem sábias, apenas refinam as desculpas. Inês já não gastava energia a odiá-lo. Isso também foi uma conquista. O contrário do amor nem sempre é o desprezo. Às vezes é a paz. Uma paz conquistada a custo, feita de memória sem febre, de passado sem tentação. Clara crescia feliz. Tomás ensinava-lhe coisas pequenas com a paciência de quem não quer ser admirado, apenas presente. Amélia continuava a costurar, a cozinhar, a dizer verdades que por vezes vinham embrulhadas em piada. E Inês, olhando para a casa que tinha agora, compreendia finalmente aquilo que a mãe tentara dizer na noite mais escura. Nem tudo o que se perde foi realmente nosso. E nem tudo o que nos é tirado é um castigo. Às vezes a vida afasta à força aquilo que nós, cegos de esperança, continuaríamos a defender contra nós próprios. Na altura, parece uma crueldade. Mais tarde, percebe-se que também há misericórdia no que se parte cedo. Se alguém olhasse de fora para esta história, talvez pensasse que tudo começou com uma traição à porta de um prédio, mas não. Começou muito antes, no instante em que uma rapariga confundiu encanto com caráter, e terminou muito depois, quando essa mesma mulher descobriu que o verdadeiro amor não a fazia implorar por respeito, nem competir com ninguém, nem duvidar do seu valor só porque alguém sem princípios a tinha tratado como substituível. Há perdas que, vistas de perto, parecem fim. Vistas de longe, parecem desvio providencial, não no sentido místico ou grandioso, no sentido humano. Como quando um comboio parte sem nós e, horas depois, percebemos que seguia para o lugar errado. Dói ficar na plataforma, mas dói muito mais chegar onde nunca se devia ter ido. E talvez seja essa a lição suave desta história ficcional. Nem todas as portas fechadas são rejeição. Algumas são proteção. Nem todas as pessoas que partem nos deixam menos. Algumas deixam espaço para que chegue, enfim, aquilo que não humilha, não manipula e não confunde amor com conveniência. Se reconheceram nesta história alguém que perderam, alguém que vos enganou, ou até uma parte antiga de vocês mesmos, escrevam nos comentários. Às vezes, ler uma experiência alheia ajuda outra pessoa a recuperar-se mais depressa. Deixem o vosso gosto, subscrevam o canal e vejam também o próximo vídeo que vai aparecer no ecrã final. Talvez a próxima história vos encontre exatamente no momento em que mais precisavam dela.